Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos iniciar agora, conversar um pouco sobre um tema assim, um pouco controverso na nossa doutrina católica, não algo que parta da gente, da igreja, mas nós podemos dizer assim que é o cavalo de batalha, de muitos membros de seitas, é exatamente acusar nós católicos de adorar imagens. Muitas vezes, irmãos e irmãs, conseguem confundir os mais simples e dizem mesmo que Deus proibiu fazer imagens, aquela coisa que a gente já conhece, etc, etc. E aqui nós vamos tentar demonstrar que Deus não proibiu fazer imagens, mas, aliás, mandou fazer. Inicialmente eu penso que é bom que a gente saiba diferenciar algumas coisas. Então, por exemplo, o que é uma imagem? Depois, questão de adorar. O que é adorar? O que é o ídolo? Então vamos começando a colocar as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Então a imagem, nós podemos dizer que é a representação de um ser em seu aspecto físico. Então, por exemplo, uma fotografia, uma imagem, uma estátua, um quadro, etc. E o que é adorar, irmãos e irmãs? Adorar é o ato de considerar Deus como o único Criador. Deus é o único Criador e o único Senhor. Então, o culto de adoração, dizendo isso, então o culto de adoração somente se pode dar a Deus, porque só Ele é o Criador e o Senhor do universo. Veja que a coisa não era muito difícil de compreender. Depois, o ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é um falso Deus, e aqui mesmo, um D minúsculo, o ídolo é inventado pela fantasia humana, por exemplo, o sol, a lua, os animais, e outras entidades. Depois, idolatria. Se fala muito em idolatria. O que é idolatria? É o ato de adorar o falso Deus. O ato, repito, de adorar o falso Deus. E isso é o pior e o mais grave pecado que se possa cometer. Uma outra coisa assim que nos vem na lembrança é a questão da veneração. O que é venerar? Nós dizemos que nós não adoramos a Virgem Maria, nós a veneramos, não é? Exatamente, venerar, nós podemos então dizer que é imitar, honrar, louvar a Virgem e os santos, porque são modelos para nós, modelos de fé, modelos para nós na prática do amor a Jesus Cristo, da caridade, Então, dito isto, nós podemos dizer e afirmar sem sombra de dúvidas: Deus proíbe a fabricação de ídolos, mas Ele não proíbe a fabricação de imagens. Uma vez, que o povo hebreu, a gente recorda aqui, certo? Estava cercado de povos que adoravam ídolos, os falsos deuses. E para que esse povo, o povo hebreu, não os imitasse neste pecado medonho, terrível, Deus fez saber ao seu povo. A gente recorda aquela passagem maravilhosa, capítulo 20 de Êxodo 20, os versículos de 1 a 5. O que é que Deus disse? Eu sou o Senhor
teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem de figura alguma do que está no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, um Deus ciumento. Então, como a gente percebe, Deus proíbe severamente a fabricação de imagens de ídolos, falsos deuses, não é? Para serem colocados no lugar do Deus verdadeiro, porque somente Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro. Somente Ele é Deus, Deus único, Deus verdadeiro. Então, irmãos e irmãs, Deus manda fazer imagens. Se você ainda não tinha percebido isso, Deus manda fazer imagens. Então, quando as imagens não são colocadas, não é, no lugar de Deus, quando as imagens não são para serem adoradas, o próprio Deus manda fazer essas imagens. E muitas imagens. Nas Sagradas Escrituras nós temos, por exemplo, aquela passagem, o Senhor dizendo a Moisés: farás 2 querubins, recorda, né? 2 querubins de ouro. Estes querubins terão as suas asas estendidas para o alto, com as asas protegerão a tampa da Arca da Aliança. E ali eu, olha que coisa linda, virei ter contigo. Êxodo 25, versículos 18 a 22. Depois você vai poder conferir na sua Bíblia. Depois, 1 Reis, capítulo 6, versículo 26. Lá está dizendo, é muito claro: dentro do Santíssimo foram postos 2 querubins de madeira. Uma outra passagem que a gente recorda, não é a serpente de bronze. Há no livro de Números, né? Números 21, versículo 8, o Senhor dizendo a Moisés: faze uma serpente de bronze. Então aqui a gente percebe que Deus não proibiu fazer imagens, pois Ele mesmo as mandou fazer. Deus proibiu, repito, fazer imagens de ídolos, de falsos deuses, como nós já vimos, e de prestar culto de adoração, né? Ou seja, considerar esses falsos deuses como criadores do mundo, senhores do mundo. Não. Então, as imagens de Maria, as imagens dos santos, como também os monumentos aos heróis nacionais, não são ídolos. Não são ídolos. Mas são retratos de pessoas que se destacaram na fé em Cristo, no amor ao próximo, não é? E que nós devemos imitar. Irmãos e irmãs, quando a gente se ajoelha, não é? Esse ato de ajoelhar-se, né? A maioria das vezes nas Sagradas Escrituras, ajoelhar-se ou prostrar-se diante de uma pessoa significa veneração, homenagem, respeito, né? Saudação, etc. Não é? Nós podemos perceber isso, por exemplo, 1 Reis, capítulo 1, versículo 16, lá Betsaida, pode depois conferir, se ajoelhou, muito claro, se ajoelhou e se prostrou diante do rei. Então Betsaida não adorou o rei, mas o reverenciou. Depois a gente reza a Deus, e fica também muito claro, né? A gente reza a Deus por meio dos santos, da Virgem Santíssima, a Virgem Maria, né? A Virgem Santíssima. Maria, né, os apóstolos
Os santos são amigos de Deus, são nossos irmãos. E por isso eles podem pedir a Deus, né, em nosso favor. E há muitos exemplos disso também nas Sagradas Escrituras, né? Aquele primeiro milagre, né, de Jesus nas bodas de Caná, pela intercessão de Maria em Caná pediu em favor dos noivos. Jesus realizou então o seu primeiro milagre em atenção ao pedido da sua mãe, né? O mesmo, a gente lembra aqui o próprio Lutero, né? O próprio Lutero. Lutero chegou mesmo a dizer assim: ninguém nunca se esqueça de invocar a Virgem e os santos. O próprio Lutero diz isso. Pois eles podem interceder por nós. Então vejam, Pedro, em nome de Jesus, realizou milagres. Atos 3:8. Depois São Paulo vai dizer assim: é bom rezar uns pelos outros. E mais, São Paulo vai dizer: isto é agradável aos olhos de Deus. Onde ele pode ver isso? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Depois, Efésios 6, versículos 18 e 19. Então vejam, irmãos e irmãs, nós não adoramos a imagem, né? Então isto a gente pode perceber claramente que é mesmo uma falta, né, de conhecimento da doutrina, né? Essa acusação, uma falsa acusação, infelizmente, que nós católicos adoramos imagem, não tem nada a ver, né? Nós adoramos somente a Deus. Maria, como disse, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe nossa, nós veneramos, né? Os santos nós veneramos, não é? E uma vez, uma senhora muito simples, não sabia nem ler, nem escrever. Uma vez eu estava perto da senhora, eu nunca esqueci, né? E uma pessoa perguntou: quem são os santos? Quem são os santos? E aquela senhora deu uma resposta assim que eu achei fantástica. Ela disse assim: os santos são o alvo da família de Jesus. Está vendo? Amigos de Jesus, nossos irmãos, estão perto de Jesus. Então, podem interceder por nós. Nós pedimos ao Senhor o entendimento, né? Que o Espírito Santo venha ao auxílio da nossa fraqueza e possa compreender isso. Nós só adoramos a Deus e a ninguém mais, nada mais. Que o Senhor nos abençoe você, a sua vida, a sua família, por direção da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.